Ecologia em Ação, hoje com o tema O Engenheiro Agrônomo. Dedico esse projeto de hoje, esse programa de hoje, aos meus colegas de profissão, aos meus colegas que trabalham no serviço público, aos consultores, aos profissionais que trabalham na iniciativa privada, aos peritos, aos auditores, enfim, é uma área de trabalho, uma área de prestação de serviço bastante ampla, isso em decorrência do currículo que tem esse profissional. Nessa grade escolar, curricular, o acadêmico de agronomia, ele tem aulas de mecânica, ele tem aula de solos, ele tem aula de topografia, ele tem aula de direito ambiental e rural, economia rural, inclusive, a parte de botânica, vegetação, parte zoobotânica, e é um profissional que tem amplas possibilidades de trabalho, de prestação de serviços em todo o Brasil. A diversidade de solos, a diversidade de cultivos, a diversidade de cenários existentes nos ecossistemas e micro-regiões brasileiras possibilitam, assim, a esse profissional um trabalho bom, um trabalho diversificado e um trabalho que honra não só o cidadão brasileiro, mas também que engrandece a pátria brasileira pela produção que representa o Brasil hoje no cenário da globalização. Portanto, o engenheiro agrônomo hoje pode trabalhar tanto no campo como na cidade, pode trabalhar na indústria, pode trabalhar no setor de prestação de serviço, pode ser um professor, um pesquisador, e temos muitos bons pesquisadores agrônomos no Brasil. E as oportunidades não faltam, a demanda é grande pelo profissional especializado principalmente. Aquele agrônomo de bota e chapéu não existe mais. Nós temos hoje profissionais que se dedicam aos mais diversificados campos da atuação, como na pesquisa, por exemplo. Hoje, o grande trabalho do engenheiro agrônomo não é mais aplicar o agrotóxico sobre os alimentos. O agrônomo hoje trabalha na pesquisa, criando novas variedades resistentes a determinadas pragas e doenças, e desta forma os alimentos se tornam mais sadios, mais suculentos, mais cheirosos e mais gostosos. Esse alimento encardido com veneno vai desaparecer da prateleira dos supermercados e das casas de verduras e frutas. Aquela maçã extremamente poluída por agrotóxicos também está desaparecendo. Estamos produzindo melhor, mais racionalmente, com mais economicidade, usando a própria natureza para fazer os controles biológicos de pragas e doenças. O agrônomo hoje inventou um novo feijão, um feijão que é resistente à mosca branca, que até agora vinha sendo combatida a duras penas para o meio ambiente com agrotóxicos e muito agrotóxico. O sistema de pesquisa agropecuária brasileiro, a Embrapa, através dos engenheiros agrônomos, está apresentando um novo cultivar geneticamente modificado e que se libertará da ação da mosca branca, e desta forma não teremos mais agrotóxicos em tanta quantidade como vínhamos tendo até agora. O mesmo vai acontecer e já está acontecendo no cultivo da cana-de-açúcar, onde o controle biológico controla quase todas as doenças e pragas da cana, além das excelentes variedades resistentes que os engenheiros agrônomos estão conseguindo oferecer para o mercado sucroalcooleiro. O Brasil desponta no controle biológico fortemente no cultivo da cana-de-açúcar. Outras culturas também são beneficiadas.
Mas a atividade do engenheiro agrônomo não se restringe somente ao setor agropecuário, ao agronegócio. Nós precisamos hoje de profissionais que entendam de equipamentos modernos, como as combinadas, como as adubadeiras, como equipamentos que colocam a semente no solo, todos eles hoje quase que controlados por satélite, por computadores e por programas inteligentes. Esse é o profissional hoje solicitado no agronegócio para gerenciar os equipamentos, selecionar operadores, dar treinamento para esses operadores. Portanto, é um novo profissional que está saindo das escolas, é um novo profissional que está entrando em novas áreas, principalmente na área do meio ambiente, na preservação do meio ambiente. É importante que esse profissional que está chegando ao mercado tenha a responsabilidade, e ele a tem, diante da preservação dos recursos hídricos. Nós, agrônomos, até bem pouco tempo atrás, aplicávamos quase que 7 bilhões de dólares por ano no meio ambiente brasileiro. E essa gigantesca quantidade de produtos químicos, ela acabou prejudicando em muito a qualidade dos solos, a qualidade das nossas águas e matando muito peixe, muito animal selvagem, silvestre, que poderiam hoje estar vivos e se multiplicando. Cabe também ao engenheiro agrônomo a difícil tarefa de reduzir o desmatamento na Amazônia, o difícil controle das queimadas, dos incêndios criminosos que ocorrem no Brasil Central, no Brasil do Cerrado, no Nordeste e na Amazônia. São incêndios criminosos que a legislação não permite o uso dessas terras e através do fogo criminoso, a fronteira agrícola avança e muito sobre áreas de preservação permanente, sobre reservas indígenas, reservas nacionais que não poderiam ser atacadas desta forma. O agrônomo também ele presta serviços de perito, ele presta serviço de auditor ambiental ou então um técnico em avaliação de danos de catástrofes ambientais, de catástrofes do clima. É um profissional requisitado nessas áreas, principalmente. É o agrônomo também que avalia os danos causados por deslizamentos, por danos causados aos plantios de banana. E toda essa problemática, essa complexidade do cenário rural, do cenário do agronegócio hoje, é assim um desafio para esse profissional. É um profissional que deve se especializar. O agrônomo que se especializar como auditor ambiental, ele tem uma outra grande faixa de oportunidades, um outro grande cenário de oportunidades, onde ele como auditor vai realizar excelentes trabalhos para todos aqueles que necessitarem de auditorias no momento que comprarem uma propriedade rural ou até uma propriedade urbana. É esse profissional que faz a avaliação, faz a auditoria em cima dos recursos hídricos existentes nesse imóvel, a vegetação que tem sobre este imóvel e analisa toda a parte jurídica, a parte legal para oferecer ao seu cliente, desta forma, uma radiografia do que realmente é o imóvel pretendido para a compra. O cliente desse engenheiro agrônomo terá então a certeza do que estará comprando e não terá surpresas quando for fazer e realizar e elaborar o processo de licenciamento ambiental para qualquer atividade que venha a ocorrer neste imóvel. Portanto, é muito importante essa visão nova, essa visão moderna do engenheiro agrônomo para essas novas áreas da prestação de serviço. Eu mesmo trabalho hoje numa área totalmente diferenciada da agronomia, do agronegócio. Eu trabalho principalmente em supervisão ambiental de megaprojetos.
o meu currículo permite, através de anotações de responsabilidade técnica, executar esse trabalho de auditoria em cima de grandes projetos da construção civil. Trabalhamos assim em parceria com inúmeros engenheiros civis, geólogos, topógrafos, agrimensores, hidrogeólogos, no sentido de possibilitar ao empreendedor, através do trabalho da supervisão ambiental, um balizamento da obra, evitando que essas obras tenham problemas jurídicos, ambientais, que entrem na insegurança ambiental e jurídica, assegurando assim ao cliente uma tranquilidade em todas as fases dessas construções, essas gigantescas construções. É um trabalho interessante, é um trabalho inovador, é uma especialidade. Diríamos ainda que esse profissional, ele também pode trabalhar como um escritor, ele pode ter o seu programa de televisão especializado na área da agronomia vinculada às auditorias, às perícias, aos trabalhos especializados na própria agricultura, pode enfocar diversos cenários da produção do arroz, da banana, da região onde ele opera, da silvicultura, da renovação das florestas, da recuperação de florestas. É muito interessante. A pesquisa, como já falamos, ela não se realiza tão somente dentro do laboratório, mas também a campo. É um profissional que tem todas essas possibilidades. Basta, sim, prestar atenção e encontrar aquele trabalho que o engenheiro agrônomo gostaria de fazer e pretende fazer, mas para tanto ele tem que se preparar para que possa atender corretamente os anseios da sociedade. Se vai produzir alimento, produz alimento sem veneno. Se vai renovar uma floresta, recuperar uma floresta, que o faça com espécies nativas, que respeite os ditames da natureza. Se vai fazer um plantio de arroz, vai dar assessoria a um plantio de arroz, que pense num plantio alternativo. Existem marrecos, existem peixes que neutralizam a ação das pragas e das doenças dentro das quadras de arroz. Se ele vai se dedicar ao plantio da cana, vai dar assessoria aos grandes plantios, que economize em muito os agrotóxicos, se dedique ao controle biológico. Todas as tecnologias de controle biológico já estão disponíveis no Brasil através de outros profissionais da agronomia que as criaram, que as desenvolveram e pesquisaram dentro dos laboratórios e a campo. Portanto, a produção de alimentos hoje é viável sem o veneno no prato, sem envenenar o agricultor, sem contaminar o alimento. Essa é a legítima e a ética área de trabalho do engenheiro agrônomo. Vamos dando um encerramento a este capítulo, voltaremos com mais algumas notícias e temas interessantes do programa. Até já! Vamos retornando com Ecologia em Ação, abordando alguma temática que ficou em suspenso nos últimos dias, nas últimas semanas e meses, como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental. Hoje, a questão do licenciamento ambiental, em todos os cenários da produção, em todos os cenários da economia brasileira, eles são hoje elaborados com critérios diferenciados. A exigência hoje legal, o rigor em se apresentar os elementos básicos de um licenciamento ambiental, os critérios de avaliação dos cenários ambientais onde os empreendimentos serão implantados são muito rígidos e são muito delicados. Fazer licenciamento ambiental hoje é ter audácia, ousadia, coragem e disciplina.
Deve-se conhecer a fundo a legislação, deve-se saber como tratar do licenciamento perante as autoridades que concedem essas licenças ambientais. Portanto, a fase do mais ou menos, a fase do empirismo no licenciamento ambiental, a fase rápida ou simples do licenciamento acabou. A responsabilidade hoje é muito grande, não só de quem elabora e apresenta o processo do licenciamento ambiental, mas também é muito responsável por parte do analista, das autoridades que analisam e liberam as licenças. A sociedade brasileira acordou para uma realidade nova, ela passou a ser exigente nas questões ambientais e são os grandes fiscais dos projetos que são implantados e licenciados. Os estudos de impacto ambiental, o EIA e o RIMA, são estudos importantes para determinados projetos, para projetos maiores, de grande impacto e, portanto, necessitam de equipes multidisciplinares para esse trabalho. O que se vê, todavia, apesar desse rigor na elaboração dos projetos, na elaboração dos licenciamentos ambientais, dos cadastros, é que aprovados com todo esse rigor, com toda essa exigência legal e oficial, eles não, no momento da implantação, eles não são fiscalizados. O que entende o empreendedor desta situação? Ele tem todo o rigor na apresentação do seu licenciamento ambiental, ele se cercou de todos os profissionais necessários para a correta elaboração dos projetos, da necessidade de proteger o meio ambiente, da cautela da não poluição, da cautela das não conformidades. E quando ele executa um projeto desse, autorizado com a licença prévia, com a licença de instalação, ele nota que ele está só. Ele e sua equipe técnica estão trabalhando no projeto e não existe o acompanhamento oficial daquilo que foi com tanto rigor aprovado no licenciamento ambiental. É uma frustração, por exemplo, para os consultores que elaboram esses projetos com esses critérios, que são pressionadíssimos para que se faça tudo correto e no momento da implantação o empreendedor nota que ele pode ousar, que ele pode transgredir. E a situação do técnico, do consultor, se torna então bastante constrangedora. Portanto, o que se recomenda é que as agências licenciadoras brasileiras, tanto elas sejam municipais, estaduais, como o próprio IBAMA, que é a nível federal, que analisem bem quando liberam um licenciamento ambiental, de que na contrapartida o Estado, o agente estadual, o agente licenciador tem também que estar presente para dar todo o apoio e amparo, não só ao empreendedor, para que ele haja corretamente, que ele atenda corretamente os ditames da licença ambiental, mas que também fiscalize as ações dentro dos canteiros de obra e nas vizinhanças. É uma novidade no Brasil. O setor de licenciamento não está equiparado, não está preparado para fiscalizar. É uma lástima, mas eu acredito que com o desenvolvimento, com a criação de tantos profissionais na área ambiental, os órgãos ambientais possam sim criar corpos de fiscais de acompanhamento de obras licenciadas. O próprio CREA não pode somente se limitar a colocar na porta de entrada do empreendimento, no tapume de entrada do empreendimento, desses mega empreendimentos, inclusive, uma placa de fiscalizado, quando na realidade não o foi. A obra tem um certo andamento, a obra vai crescendo, os problemas vão sendo cada vez mais complexos e
CREA e o agente licenciador devem, sim, se fazer presentes. É uma tranquilidade para o empreendedor saber que depois de fiscalizado, ele teve uma certificação de que a sua obra está correta, a sua obra segue os ditames da licença ambiental de instalação. Instalado o empreendimento, concluído o empreendimento, o agente licenciador deve rapidamente atender ao chamado do empreendedor e fazer a fiscalização, a inspeção da obra concluída para aí, então, emitir a licença ambiental de operação. Não ocorre isso na prática. Raríssimas são as exceções. Os órgãos ambientais hoje se limitam a proceder à análise do licenciamento ambiental, a fazer gigantescas exigências, severíssimas exigências ao empreendedor e o deixam só na hora da implantação e conclusão desses projetos. É assim uma recomendação do programa, é uma recomendação do setor de consultores que necessita sim uma parceria. Essa parceria oficial é salutar, é saudável, é necessária. Outros temas que podemos levantar aqui, que há necessidade de se levantar, é a questão dos resíduos da construção civil. A cidade de Joinville até hoje não conseguiu implantar nenhuma área de transbordo e reciclagem. O resíduo da construção civil continua sendo lançado em todos os locais do município, principalmente nas estradas rurais, verdadeiros depósitos da construção civil, dos resíduos da construção civil. É lamentável que a municipalidade, que a Agência Ambiental Municipal de Licenciamento Ambiental ainda não tenha concedido os aterros para a construção civil, áreas de transbordo e reciclagem. A resolução CONAMA 307, ela obriga a reciclagem de todos os resíduos gerados na construção civil, a classificação, reciclagem e reaproveitamento. A própria legislação dos resíduos sólidos no Brasil, que tem um ano aproximadamente, ela também obriga não só o município a fazer um programa de gestão de resíduos, mas todos os grandes empreendedores que devem apresentar ao órgão municipal os seus programas de gerenciamento de resíduos, visando principalmente a reutilização, a classificação, o reuso e a recuperação. É importante que se entenda de que o contribuinte não está mais disposto a comprar gigantescas áreas para lançar em bruto os resíduos gerados. Não só os resíduos domésticos, mas também os resíduos gerados pela indústria e os resíduos gerados pela prestação de serviços, como é o caso da construção civil. Sinduscom é o órgão que deverá se esforçar ao máximo, para que os seus filiados, seus associados, tenham um local correto para a destinação dos resíduos da construção civil, aonde devam existir equipamentos de recuperação, reciclagem e reaproveitamento de toda essa matéria-prima riquíssima que é liberada nas obras. É importante, portanto, que a Câmara de Vereadores de Joinville também se interesse pelo assunto, que produza leis que facilitem a instalação dessas áreas de triagem e reciclagem, áreas de reaproveitamento. É óbvio que qualquer espaço do município não é o mais indicado para essas centrais de reciclagem, mas existem inúmeros locais, existem inúmeras áreas em todas as regiões do município de Joinville, onde é possível a instalação dessas áreas de reciclagem. O que nós estamos jogando fora de madeira, de tecidos, de ferro, de concreto, de pedra, de areia, de tijolos, é extraordinário. Todas essas matérias-primas devem, por lei, obrigatoriamente serem recicladas. É importante que acordemos para esse fato.
é importante, é um excelente negócio para quem quiser investir em recuperação de resíduos. São matérias-primas de bom valor. As prefeituras, todas elas, vão necessitar de resíduos reciclados da construção civil para a construção de vias públicas, para o embasamento das vias públicas, para a construção de vigas de concreto, para a construção de lajes, para a construção de modulados de concreto. É uma matéria-prima indispensável que hoje nós estamos jogando em terrenos baldios, em terrenos públicos, criando seríssimos problemas de recuperação posterior em caso de serem utilizados para a construção civil. Imagina você tem um terreno com 10 mil metros quadrados, abandonado ou esperando valorização, e quando você vai utilizá-lo, vai vendê-lo, você reconhece, você vai se surpreender que nesse teu terreno existem 3, 4 mil toneladas de resíduos da construção civil, dando uma situação desse imóvel sem capacidade de utilização. É terrível isso aí. É uma falta de ética, é uma falta de educação, esse comportamento da construção civil. O Sinduscom deveria sim, já foi convidado o presidente do Sinduscom para este programa, mas ele não se fez presente. Nós gostaríamos de discutir com o Sinduscom as formas mais viáveis, a forma mais prática e a forma mais legal possível de implantarmos essas centrais de tratamento de resíduos da construção civil. O programa Ecologia em Ação vai se despedindo e convidando vocês para a nossa próxima rodada.